42. A aquisição da linguagem é um aspecto importante para o desenvolvimento cognitivo após a fase pré-linguística, que é o choro, o arrulho, balbúcio e imitação, e a aprendizagem dos sons básicos da língua. Pode-se afirmar que a palavra costuma surgir por volta das 10 aos 14 meses de idade. Cabe destacar que antes de pronunciar sua primeira palavra, o bebê utiliza os gestos. Entre os 16 e 24 meses ocorre uma explosão de nomes. E geralmente por volta dos 18 aos 24 meses surgem as sentenças breves. A fala inicial é caracterizada pela simplificação, restrição e supergeneralização dos significados das palavras e universalização das regras. A capacidade para aprender a linguagem, segundo os teóricos atuais, é inata, podendo ser ativada ou não pelo meio. Desenvolvimento perceptivo da criança de 0 a 2 anos de idade. Como já discutido anteriormente, há muitas possibilidades de percepção presentes no nascimento. As capacidades sensoriais desenvolvem-se rapidamente nos primeiros 2 anos de vida. Antes dos 2 meses, a criança já é capaz de diferenciar visualmente a mãe de um estranho e de esquadrinhar visualmente o ambiente para identificar os objetos. Moura, 2004. Eu não acho que é a mãe de um estranho, não. Eu acho que é a mão de um estranho. Embora alguns estudos atuais e Biden evidenciem que a transferência modal está presente em bebês recém-nascidos, integração e a transferência intersensórias são encontradas mais consistentemente no 4º mês, como demonstrou Elizabeth Spelke. A pesquisadora Elizabeth Spelke mostrou aos bebês de 4 meses 2 filmes simultaneamente. Um dos bebês apresentando um canguru de brinquedo, pulando para cima e para baixo, e o outro um burrinho também pulando para cima e para baixo, com um dos animais pulando em um ritmo mais lento de um alto-falante localizado entre os 2 filmes. O bebê ouvia a gravação de um som rítmico de pulos que combinava com um dos 2 ritmos. Nessa situação, os bebês passavam mais tempo observando o filme com o ritmo que se ajustava ao som que estava ouvindo, e nesse período a criança é capaz também de distinguir padrões de som e de visão. Aos 6 meses, o bebê distingue expressões faciais. Ele consegue perceber as diferenças entre várias expressões, como o rosto de pessoas felizes, pessoas surpresas e assustadas. Nelson, 1987, Apud Bi, 1996. Os bebês diferem na velocidade ou eficácia dos processos perceptuais, como habituação a estímulos repetidos. Essas variações estão correlacionadas a medidas posteriores de inteligência e à linguagem. Rose, Papalia, Oldesfeldman, 2006. A percepção permite à criança aprender e explorar o ambiente. Desenvolvimento da linguagem da criança de 0 a 2 anos de idade. A princípio, o choro é o único modo de comunicação dos bebês. De acordo com a literatura, Chomsky, 1980, Bates, Bretherton, Snyders, 1988, Apud, Papalia, Oldesfeldman, 2006, Connell, Scory, 1987, Apud, Papalia, Oldesfeldman, 2006, e a observação de bebês é possível identificar a gradual e regular consolidação das habilidades linguísticas como segue. Página 43. Em torno do 2º mês, aparecem os arrulhos vogais, ou seja, a emissão de gritinhos e sons de vogais como ah. O balbucio quer dizer a repetição de consoantes com vogais tal como da ou bababá. Aparece em torno do 6º mês. Em torno do 8º mês aparecem os gestos significativos, como por exemplo, apontar em direção a algo que queira, dar tchau, mandar beijo, entre outros. E também nesse momento o bebê começa a compreender algumas palavras como não, pode,
e o seu próprio nome. A primeira palavra aparece aproximadamente entre o 10º e o 14º mês. Nesse período, a criança faz uso de uma mesma palavra para indicar várias coisas, mas essa expressão verbal comunica significados. Por exemplo, mamá pode significar mamãe ou que quer mamar ou comer, ou ainda que quer colo, mamá. Gradativamente vai ampliando seu vocabulário e por volta dos 18 meses fala cerca de 50 palavras. 50 palavras, 18 meses? Nessa fase, há o aparecimento das primeiras frases, que geralmente inclui 2 substantivos ou um substantivo e um verbo, como por exemplo, bola neném ou dá suco. Aos 24 meses, ocorre o fenômeno conhecido como a explosão de nomes ou explosão da comunicação, em que a criança amplia consideravelmente o seu vocabulário de 50 palavras, passa a falar em torno de 400 palavras. A aquisição da linguagem, ela é explicada por diferentes vertentes teóricas. A teoria da aprendizagem enfatiza o papel do reforço e a imitação em seu desenvolvimento. Já as teorias inatistas, que nascem, sustentam que as pessoas têm uma capacidade inata que nasce com ela para adquirir a linguagem. Atualmente, a maioria dos psicólogos do desenvolvimento afirma que as crianças têm uma capacidade inata que nasce com ela para aprender a linguagem e que ela é ativada e estimulada pela maturação, pelo desenvolvimento cognitivo e por certas experiências ambientais. Papalha, Feldman, 2006.